Olá, meus amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Este vídeo é sobretudo para saudar o Leão do PC pela grande vitória nesta que foi uma final pela permanência na elite do futebol do Brasil. Uma vitória categórica, com um número muito grande de tentativas e concretizações ao gol do seu adversário. Algo, curiosamente, muito semelhante ao que aconteceu na partida do final de semana. Essa vitória importa demais para a situação no Fortaleza, para a sua possibilidade de permanecer na primeira divisão, o que é algo realmente muito grandioso para o Leão. Pensemos pela campanha que o Fortaleza fizera até então. Esperava-se dele até inclusive a possibilidade de chegar a Libertadores de América. Isso não foi possível, isso não deu certo. Coisas no caminho aconteceram que atrapalharam o projeto do Leão de conseguir uma vaga na Libertadores. Mas é muito provável que consiga uma vaga na Sul-Americana, por que não? Agora, de qualquer maneira, se a gente parar e pensar friamente, a simples permanência do Leão do PC na primeira divisão por mais uma temporada, isso realmente é muito importante para o futebol, para o Fortaleza, para o futebol do Ceará e para o futebol do Nordeste. Aliás, futebol do Nordeste que deve manter os seus dois clubes na primeira divisão, provavelmente. Por certo que os jogos do Fortaleza, a partir de agora, serão jogos muito difíceis, mas os seus adversários também terão jogos complicados, bem complicados. Todos os jogos para todas as equipes serão difíceis a partir de agora. Na noite de hoje, por exemplo, o Sport conseguiu obter uma vitória que para muitos era improvável na cancha do Colorado, em Porto Alegre, justamente em cima de uma equipe que estava lutando para conseguir o título brasileiro, uma equipe que não sinalizava a possibilidade de ter essa derrota. Uma equipe que parecia muito concentrada no seu objetivo final, que era conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Sport foi lá e venceu o Inter em Porto Alegre. Ou seja, isso mostra que todos os jogos contra quaisquer adversários, a partir de agora, vão ser muito complicados para quaisquer equipes. Para os adversários do Fortaleza na luta pela permanência na primeira divisão e para o próprio Leão do PC nos seus confrontos rumo à permanência e, por que não, a classificação sul-americana. O próximo jogo do Leão é contra o Palmeiras, por exemplo. Não sabemos que Palmeiras o Leão vai encontrar. Aquele time que lutava há pouco tempo pela possibilidade de conquistas nas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Ou aquela equipe hoje apenas preocupada mesmo, como eu acho inclusive que deve ser no caso do Palmeiras, preocupada exclusivamente com a Copa do Brasil. É muito provável que o Palmeiras esteja, a partir de agora, muito concentrado nessa final que para o Verdão é muito importante para a temporada. Uma vitória no confronto contra o Grêmio na Copa do Brasil é algo consagrador para o Palmeiras, de maneira que eu presumo que o Verdão não vá levar sua equipe principal para o jogo contra o Leão, o que não elimina as dificuldades do jogo, mas em tese, ao menos em tese, facilita um pouco as coisas para o Fortaleza. Ceará e Fortaleza podem permanecer na primeira divisão. O Ceará, portanto, como estado, pode manter os seus dois clubes na primeira divisão a partir do final da temporada de 2020, enquanto, curiosamente, o Rio de Janeiro corre o risco de perder duas de suas equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Botafogo já foi eliminado da próxima temporada da primeira divisão, já foi despachado para a Série B. E agora o Vasco corre muito risco. Este jogo, por exemplo, em que o Fortaleza criou muito, venceu com muitos méritos, mostra inclusive os problemas do seu adversário da noite de hoje. É muito provável que as coisas fiquem ainda mais complicadas para o Vasco, porque nesses momentos decisivos, em que um clube como o Vasco, campeão, multicampeão no futebol do Brasil, quando a equipe desse clube entra nessa maratona de jogos decisivos rumo à permanência na primeira divisão, a coisa pode realmente complicar demais. Existe sim a possibilidade de que Botafogo e Vasco sejam rebaixados para a segunda divisão. Da mesma forma que eu lamentei demais o rebaixamento do Fogão, e eu falo isso por causa do torcedor do Botafogo, gente. Porque a minha relação com o ato de torcer é uma coisa muito forte. E eu entendo o sofrimento do torcedor. Da mesma forma que eu lamentei o rebaixamento do Fogão,
né? É também lamentável o rebaixamento do Vasco, porque, agora, é bom deixarmos claro o que a gestão do Fortaleza fez nessa temporada para que a sua equipe se desse bem na primeira divisão do futebol do Brasil. Mesmo aquilo que fez o Ceará e aquilo que fez outras equipes não foi feito com a mesma qualidade pela direção do Vasco da Gama e pela direção do Botafogo. Eu diria que tem mais uma direção aí de um clube que não fez a sua lição de casa, muito pelo contrário, fez tudo ao contrário mesmo, que é o Santos, que acabou até mesmo chegando a uma posição muito interessante, a final da Copa Libertadores de América. Foi interessante para o futebol, gente, para o futebol. Não contra o Santos, mas para o futebol. Foi até interessante que a bagunça que foi a gestão do Peixe na temporada de 2020 não tenha sido premiada com o título da Libertadores. É lamentável falar isso para o torcedor do Peixe, mas eu preciso reconhecer que o Palmeiras como clube fez um investimento muito diferente. Investimento também que fez o Dragão de Goiás, o Atlético Goianiense, não um investimento em termos financeiros, mas as tentativas de ajustes corretos, né, para que a equipe permanecesse. É muito difícil também para o Atlético Goianiense, assim como é para o Fortaleza permanecer na primeira divisão. Mas falemos do Fortaleza. Fortaleza que, quando precisa viajar para o sul, para o sudeste, viaja demais, né? Acaba caminhando muitas distâncias, quilômetros e quilômetros, e isso também prejudica a preparação física, a condição da equipe. É muito difícil para um clube como Fortaleza, por várias questões, não somente pelos financeiros, né, permanecer na primeira divisão. Se isso acontecer, gente, isso realmente é algo para se comemorar. E esperemos que, um pouco mais estruturado na primeira divisão do futebol do Brasil, Fortaleza consiga a partir da próxima temporada. Por que não? Uma vaga na Libertadores, por que não? Não é impossível. Se não houvesse, por exemplo, a troca do treinador, num certo momento, na verdade por 2 vezes, a troca do treinador que estava fazendo as coisas funcionarem no Leão, seria muito improvável que essa queda toda de rendimento acontecesse e essa queda na tabela também acontecesse. Mais provável seria que o Fortaleza estivesse lutando hoje por uma vaga na Libertadores de América. Então, o que importa é que a equipe achou aparentemente ali uma forma de jogar. E eu acho que isso acontece também porque o elenco do Fortaleza não é tão ruim como se fala ou como se pensa, como alguns pensam, como alguns ventilam. Acho que o elenco não é um elenco com a mesma qualidade de outras equipes do futebol do Brasil, mas não é um elenco tão ruim como as pessoas pensam. Isso ajuda também. O que existe no clube como trabalho ajuda também. O Fortaleza provavelmente vai ficar na primeira divisão e vai ficar provavelmente na primeira divisão porque se organizou como clube. Porque a sua gestão, com todos os problemas que tem, com todas as críticas que nos cabe fazer ao Fortaleza, você torcedor pode fazer e deve fazer o Fortaleza. Nós aqui, observadores, na posição de jornalista, também precisamos fazer a Fortaleza, como por exemplo, a gestão em relação a reforços, a busca de reforços, essa questão de não olhar para a América do Sul e outras coisas mais. Mesmo assim, a despeito de tudo isso, a gestão do Fortaleza é muito responsável, é muito séria e é também por isso que o Fortaleza provavelmente ficará na elite do futebol brasileiro. E se isso acontecer, minha gente, se isso acontecer, torcedoras queridas do Fortaleza, torcedores queridos do Fortaleza, se isso acontecer, vai acontecer muito por causa da vitória do Leão do PC nesta final da noite de hoje. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final.